você que trouxe a sua Bíblia, Salmos 112, versículo 7. Nos diz assim, a palavra de Deus, Salmos 112, verso 7. Não temerá maus rumores. Aí por que essa pessoa não temerá maus rumores? O seu coração está firme, confiando no Senhor. Amém, irmãos? Podei vos assentar. Não temerá maus rumores. Sara, põe um verso, a partir do verso 1, por gentileza. É um salmo, a partir do versículo 1. Por gentileza. O título do salmo diz assim: a fidelidade de quem teme ao Senhor. Amém, irmãos? A fidelidade não, a felicidade. A felicidade de quem teme ao Senhor. Esse é o título do salmo. A felicidade de quem teme ao Senhor. Temer a Deus é respeitar a Deus. Temer a Deus é reverenciá-lo. Temer a Deus é reconhecer quem Ele é. É reconhecer que Ele é Deus e nós somos criatura. Então, estes salmos vem falando sobre a felicidade de quem teme ao Senhor. O versículo 1 diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa feliz, felicíssimo. O homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos, e aonde estão os mandamentos de Deus para mim e para a sua vida? Estão aqui, ó. Amém, irmãos? Estão aqui. O pastor Daniel nos ensina a pregar palavra. Fugiu da palavra é balela. Balela é palavra, é conversa sem fundamento. Então, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente está falando de quem teme a Deus. E temer a Deus é reconhecer quem Ele é. Temer a Deus é reverenciá-lo. Temer a Deus é buscar a tua face, é buscar a sua presença, é confiar nele, é confiar na palavra dele. Amém, irmãos? Então, aí para essa pessoa, a sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será o quê? Abençoada. Aleluia, mas isso aqui é a palavra de Deus. A geração de quem teme ao Senhor, a geração dos retos será abençoada. Isso quer dizer que os seus filhos são bênção. A sua filha é bênção, o seu filho é bênção, a sua geração, assim como a minha geração, daquele que teme ao Senhor, daquele que é reto, a Bíblia diz que será abençoado. Mas não é isso que eu estou vendo.
Você não pode andar para aquilo que você está vendo. Temer a Deus é obedecer também a sua palavra, é confiar na sua palavra. Então, se a palavra de Deus diz que a minha geração será abençoada, isso quer dizer que os meus filhos, futuramente netos, vocês que têm netos, são todos abençoados, porque você teme ao Senhor, porque você obedece a Deus. Aleluias! A bênção está chegando na vida deles, através da sua vida, através da minha vida. Ah, mas não é isso que eu estou vendo. Aquele que é de Deus precisa andar pela fé. Aleluias! Precisa crer, precisa acreditar. Ao verso 3, por gentileza. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa. Aleluias, é a palavra de Deus. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos. Quem são justos? Essa justiça é sua? De forma alguma. Essa justiça é minha? Nem pensar. Nós somos justificados por Jesus Cristo, o justo. Amém? Eu hoje sou justo porque Jesus Cristo me justifica. Você é justo porque Jesus Cristo te justifica. Aleluias! Então essa justiça não vem do Júnior. Longe de vir de mim, mas vem daquele que me salvou, vem daquele que morreu por mim, vem daquele que deu a vida por mim, vem daquele que está cuidando de mim. Aleluias! Então, aos justos, quem são justos? São aqueles que foram justificados por Jesus Cristo. Nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta. O homem bom se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. Aquele que é justo, que está firme em Deus, nunca será abalado. Eu tenho certeza que você já enfrentou situações, se não passou por algumas hoje, mas você está de pé, você está aqui, porque a palavra de Deus diz que o justo nunca será abalado. É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor que nos sustenta. Aleluias. Tem um louvor que diz que foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus que me sustentou hoje. Foi a mão de Deus que te sustentou hoje. Aí talvez o inimigo falou assim: eu vou armar uma situação tão complicada na vida dele. Eu vou armar uma situação tão complicada na vida dela. Quero dizer uma coisa: o inimigo perdeu mais uma vez, porque Deus te deu sabedoria, Deus te deu entendimento, e a boa mão dele te sustentou, e você não comeu na mão do inimigo. Você está firme porque a boa mão de Deus tem te sustentado. Amém, irmãos? E o inimigo é tão sujo. Não pense que ele vai julgar leal com você, não. Ele é sujo. Ele é sujo. E a gente prega a palavra de Deus, a gente anuncia a palavra de Deus, a gente ora em nome de Jesus e manda ele embora, a gente mostra através, a gente traz luz à mente das pessoas através da palavra de Deus, mostrando como ele é sujo, como ele é falso, como ele é mentiroso, e ele não fica satisfeito com isto, aí ele quer se levantar contra você. Então às vezes ele cria cada situação, irmão, cada situação.
Hoje mesmo quase que eu caí em uma. Mas a Bíblia nos ensina: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aleluia! Aleluia! Ele está sempre nos livrando e a sua boa mão nos sustentando. É a sua boa mão nos sustentando, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Aí vem agora o texto básico que nós lemos, que vamos falar sobre isto. O justo é a felicidade de quem teme ao Senhor. O justo não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O tema da mensagem que Deus quer nos ensinar, o tema é: o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor. Então preste atenção nesses minutos que nós temos, o que Deus quer nos ensinar. Esses salmos que nós lemos, não temerá más notícias, ali está rumores, mas tem versões que diz más notícias, e as más notícias se multiplicam. Impressionante. Más notícias se multiplicam. Aqui chega até mais rápido. Não, então esses salmos 112, verso 7, não temerás más notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Então este salmo aqui significa que quem confia em Deus não se abala com eventos ruins. Preste atenção, irmãos. Não se abala com eventos ruins, pois sua segurança e força vem do Senhor. Ele não vai se abalar com eventos ruins, com más notícias, porque a sua confiança está no Senhor, vem do Senhor. Mesmo diante de dificuldades, de boatos, aquele que teme a Deus mantém-se firme e seguro. Firme e seguro. Isso daqui deixa o inimigo maluco. Quando ele vê que você está passando por uma prova, por uma luta muito grande, mas você se mantém firme e seguro, porque a sua confiança está no Senhor. Aí você continua caminhando pela fé. Aleluias. Este versículo parte de um salmo sobre a bênção do justo, enfatiza a paz e a estabilidade que vem da fé, contrastando com o medo que afeta os que não confiam em Deus. Há uma diferença. Aqueles que não confiam em Deus vivem com medo, mas aqueles que confiam em Deus estão em paz, estão seguros, porque confiam em Deus. Há uma diferença daqueles que servem a Deus para aqueles que não servem a Deus. Aqueles que servem a Deus, quando nada faz sentido, quando ele não está entendendo nada, mesmo assim, ele continua confiando em Deus. Ele continua crendo em Deus. Isto é fé. Uma fé inabalável. Continua confiando, continua caminhando, continua crendo. Vivemos em um mundo onde as más notícias são constantes. Eu já tenho um bom tempo que eu não assisto alguns jornais, que é só tragédia. Só tragédia. Não está te informando nada de bom. Que na verdade traz um pavor.
para dentro das famílias, para dentro dos lares. Tem jornais que, se deixar, escorre sangue pela televisão. Então, vivemos em um mundo onde as más notícias são constantes, seja nos noticiários, no ambiente de trabalho, ou até mesmo dentro de casa. Sempre há algo que pode nos preocupar. Mas, no entanto, esses salmos que nós lemos, o verso 7, especificamente, nos ensina que aquele que confia no Senhor não será abalado. Não será abalado. É a palavra de Deus que nos diz. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei a luta que você está passando, e nem você sabe o que eu estou enfrentando, e nem a luta que eu estou passando, mas eu fico com a palavra de Deus que nós não seremos abalados enquanto estivermos confiando no Senhor. Não será abalado, pois o seu coração está firme na fé. Amém, irmãos? Pois o seu coração está firme na fé. Por que você está aqui? Primeiro, por causa de Jesus. Em segundo, creio eu, porque você tem fé, porque você confia, porque você acredita, porque você não é daqueles que retrocedem. Acho que em Hebreus que diz assim: nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que continuam avançando, prosseguindo pela fé. Pela fé. Quem aqui já passou por um momento que você não sabia nem o que fazer? Eu sou um. Tem momentos que a gente fala: meu Deus, eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu faço mais. Aí a gente continua caminhando pela fé. Eu creio. A Bíblia diz que Abraão, ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. A promessa não se cumpriu da noite para o dia. A promessa levou anos para se cumprir, mas diz a Bíblia que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, até o milagre acontecer. Não diz que Abraão ficou murmurando: não vai acontecer mais nada, eu já sou velho, Sara também já é velha, Sara é estéril, não vai acontecer, não vai se cumprir. Tantos anos se passaram, eu estou vendo crianças sendo geradas, criança sendo gerada, e não vai acontecer mais. Não! Ele continuou dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a Bíblia diz em Hebreus que Sara foi mãe porque teve por fiel aquele que fez a promessa. Ela teve por fiel aquele que fez a promessa, sem murmurar. Amém, irmãos? Sem murmurar, sem reclamar. Então não seremos abalados, pois o nosso coração está firme na fé. E as más notícias? Aqui, vamos ver aqui, que existe a realidade das más notícias. Más notícias é uma realidade. Queria viver tranquilo, sem más notícias, sem problemas no casamento, sem problemas com filhos, sem problemas financeiros, sem o nervo ciático me incomodando. Às vezes é esporão que incomoda. Aí tem aqueles que tem dor no ombro, dor no joelho. Queria viver assim. Não, isso aí é fantasia. Isso aí é fantasia. Existe a realidade das más notícias. Más notícias é uma realidade que acontece com todos. Aí, Jesus,
antes de voltar para Deus, porque ele sabia que ia deixar os discípulos e ia voltar para Deus, mas também não deixaria os discípulos órfãos, enviaria o Espírito Santo. Mas antes de voltar para Deus, ele dá uma palavra para os discípulos. Os discípulos já começaram a preocupar-se com o fato de que Jesus teria que voltar para o Pai. Aí ele dá uma palavra para os discípulos. João 16, verso 33. Nos mostra da realidade das más notícias. O que Jesus disse aqui? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Então, antes de dizer o que vai acontecer, ele fala assim, tenho-vos dito isto para que em mim você tenha paz. Por que ele falou isso? No mundo tereis aflições, a realidade das más notícias. Mas antes de ele dizer que no mundo tereis aflições, ele disse assim, eu tenho-vos dito isto para que vocês tenham paz em mim. Aleluia! Quero dizer uma coisa, receba a paz de Jesus na sua vida, receba a paz de Jesus na sua família, receba a paz de Jesus no seu lar, receba a paz de Jesus na sua vida. Eu tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições. O que é aflições? É problemas. O que é aflições? É lutas. O que é aflições? É más notícias. O que é aflições? É aquilo que você não gostaria que acontecesse, mas aconteceu. No mundo tereis aflições. Aí ele continua, vírgula. Mas tende o quê? Bom ânimo. Mas, irmão, ter bom ânimo no meio dessa dificuldade é possível? Não sou eu quem estou falando, é Jesus quem está nos orientando, independente do que eu estou enfrentando. Ele está dizendo, tenha bom ânimo. Agora, por que é que ele fala? Então, a gente tem que procurar ler a Bíblia, compreendendo, entendendo. Por que ele fala, Júnior, você tem que ter bom ânimo. No meio de tudo que você está passando, você tem que ter bom ânimo. Por que ele falou isso? É o final do versículo. Eu venci o mundo. Aleluia! Ele está dizendo assim, tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você está enfrentando, tudo aquilo que você vem sentindo, eu venci o mundo. E se estamos nele, irmãos, é isso que ele quer dizer. Se estamos nele, se estamos com ele, ligado nele, ele em mim, eu nele, ele em mim, nós também venceremos. Nós também venceremos. Mas aqui estamos vendo a realidade das más notícias. É a realidade das más notícias. As dificuldades fazem parte da vida. Quero te dizer, as dificuldades fazem parte da vida. Tem um pregador que diz assim, não tem como viver a vida sem problema. Ele fala assim, no pacote da vida, quando você abre o pacote da vida, tem problemas, tem lutas, tem dificuldades. Então não tem como viver a vida sem problema. Tem um escritor que diz o seguinte, que a nossa vida é como se tivesse um véu aqui muito espesso na nossa frente, de forma que eu só consigo ver onde estão meus pés aqui. Um passo para frente eu não consigo ver. Aí esse escritor diz que conforme vamos vivendo, vamos caminhando, vamos prosseguindo, esse véu vai se afastando. E conforme esse véu se afasta, eu não sei o que está lá atrás. E muitas das vezes vem notícias, vem surpresas boas, mas às vezes vem surpresas desagradáveis. Foi Jó quem escreveu assim, se o Jonathan encontrar ali, o que eu mais temia me aconteceu.
Não foi Jó? Acho que foi Jó mesmo. O que eu mais temia me aconteceu. Por quê, irmãos? As dificuldades fazem parte da vida. É por isso, irmãos, que precisamos estar ligados em Jesus e Jesus em nós. Aquele que está ligado em mim, esse dá muitos frutos. Eu preciso estar ligado nele e ele em mim. É por isso, irmãos, o que a Bíblia nos ensina? Vou ver aqui com o meu mestre, o pastor Moisés. O que a Bíblia nos ensina? Orai sem cessar. Orai sem cessar. O que a Bíblia nos ensina? Enchei-vos significa ser enchido repetidas vezes. Por que ser cheio do Espírito Santo? Por que orar sem cessar? Por que ter comunhão com Deus, comunhão com Jesus, comunhão com o Espírito Santo? Porque é uma questão de sobrevivência. Eu não sei quando esse véu se afastar, que eu der mais um passo, eu não sei o que me espera. Aqui, olha o que Jó falou. Porque aquilo que eu temia me sobreveio. Aí quando aquilo que você mais teme sobrevier sobre a sua vida, vai fazer toda a diferença. Se você estiver orando sem cessar, se você estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus, em comunhão com o Espírito Santo, fará toda a diferença. Amém, irmãos? É isso que nos mantém de pé. Ninguém aqui é Superman. Aleluias! É isso que nos mantém de pé, porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Quem nunca passou por isso? Meu Deus, como é que... Não foi isso que eu planejei, não foi isso que eu sonhei. E tem uma coisa: existe expectativa e existe realidade. Amém, irmãos? Temos que saber diferenciar isso daí. Temos expectativa para o casamento, temos expectativa para os filhos, temos expectativa na área da saúde, mas expectativa é uma coisa, realidade é outra. Às vezes a realidade que você vive é outra. Talvez você está colocando a sua expectativa num patamar muito alto, elevando muito, não é isso que você está vivendo, a sua realidade é outra. A minha realidade é outra. Então ele falou, porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Aí quando isso acontecia na sua vida, sabe o que faz a diferença? Não é a sua conta bancária recheada igual do pastor Moisés. Tá bom assim? Não é a sua empresa, não é a sua faculdade, que eu tenho um doutorado nisso, doutorado naquilo. Não é a sua faculdade, não é, eu moro numa casa que é triplex. Quando aquilo que você teme vier sobre a sua vida, e o que você receava de acontecer, nada disso vai te ajudar. Mas eu sou amigo de sentar à mesa com o desembargador, com o juiz, com empresários. Irmão, nada disso resolve. O que resolve é você ser cheia do Espírito Santo. O que resolve é você ter comunhão com Deus. O que resolve é você orar sem cessar. É isso que vai te sustentar. É isso que vai nos sustentar, nos fazer dar mais um passo, caminhar mais uma milha. Aleluias. Então as dificuldades fazem parte da vida. Más notícias podem vir de diversas formas: problemas financeiros, doenças, crises familiares. Agora, como reagimos diante disso tudo, revela onde está a nossa confiança. Como você reage, como eu vou reagir diante das más notícias, diante das dificuldades, vai mostrar em quem está a nossa confiança.
Porque você pode até temer, mas você não pode se desesperar. Você não pode se perder no meio dos problemas. Não podemos, irmãos, de forma alguma. Eu não posso me perder no meio dos problemas. Eu não posso me desesperar. E se eu agir assim, eu estou mostrando em quem eu tenho colocado a minha confiança. Porque tem pessoas que se desesperam de tal forma, age sem pensar, aí quando vê, piora a situação. Então, irmãos, nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo. Mesmo que você ou eu não estejamos vendo saída, Deus tem uma saída para nós. Irmãos, eu vindo para cá, para a igreja, e Deus vem me mostrando algo. Temos que aprender a esperar o tempo de Deus se cumprir na nossa vida. Ele falou comigo, você precisa aprender a esperar o tempo, o meu tempo na sua vida, e para isso não podemos nos desesperar. Amém, irmãos? Não deixe o caldo entornar, não, irmão. Se controle antes que o caldo entorne. Passe por cima. Passe por cima. Comigo ninguém pode. Não, passa por cima. Eu já falei outras vezes, mas é melhor ter paz do que ter razão. É melhor ter paz do que ter razão. Mas eu tenho razão, eu estou coberto de razão. Jesus estava coberto de razão, que ele não tinha feito nada. Mesmo assim morreu por você, morreu por mim. Ele abriu mão do direito dele para salvar, para me salvar. Por que a gente não pode também abrir mão? Não, comigo ninguém pode. Aí hoje é sexta-feira, né? Comigo ninguém pode. Aí vai e eu faço mesmo e aconteço. Aí fica sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, aquela bagunça. Estraga o final de semana. Irmãos, é isso que o diabo quer. Não coma nas mãos do diabo, porque você tem a mente de Cristo. Tem a mente de Cristo. Vai estragar o seu final de semana por causa de orgulho? Então, como reagimos diante dessas situações, revela aonde está a nossa confiança. Então, vimos aqui a realidade das más notícias. Em segundo lugar, vamos ver aqui quem tem um coração firme em Deus. Isaías 41, verso 10. Isaías 41, verso 10. Um coração firme em Deus. Para quem tem um coração firme em Deus, às vezes o negócio está difícil para você. Às vezes está difícil para mim. Igual a Jó, o que eu mais temia me aconteceu, me sobreveio. Eu temia, aconteceu comigo. Por que eu? Uai, por que não pode ser você? Tem que ser o outro? Porque a gente tem essa mania, né? Por que comigo? Então pode ser o pastor Moisés? Por que eu sou melhor do que ele? Por que comigo? Por que na minha família? Mas quem tem um coração firme em Deus, firmado em Deus, aí Deus diz assim: não temas, aleluias, não temas. E às vezes a gente está lá andando aqui dentro com medo, sem entender. Mas Deus está dizendo para quem tem um coração firme nele: não temas. Por que não temas? Porque eu sou contigo, porque eu sou contigo, porque eu sou contigo. Deus está me dizendo: eu sou contigo, aleluias. Isso é para quem tem um coração firme nele. Por que não temer? Porque eu sou contigo.
Ah, mas o que eu mais temia me aconteceu. Aí Deus está nos dizendo: não te assombres. Aleluia! Não te assombres. Porque Ele está me dizendo: Júnior, não te assombres. Mas Senhor, está igual a Ezequiel. Deus pegou o Espírito, Ele me fez andar, Ele me fez andar no meio do vale. O que você está vendo aí, Ezequiel? Eu estou vendo um vale, não com pessoas vivas, um vale cheio de ossos sequíssimos, não tinha vida. Talvez você está assim: Senhor, mas olha o que eu estou enfrentando. Aí Ele está te dizendo: aleluias, não te assombres, não te assombres, não te assombres. Por quê? Porque eu sou teu Deus, porque eu sou teu Deus. Você tem um Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Então não te assombres, porque eu sou teu Deus. Porque eu sou o teu Deus. Aleluias. Aleluias. Há uns dias atrás estava dormindo, mas numa batalha espiritual tão grande, que eu acordei até cansado. Mas não te assombres, eu sou o teu Deus. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Aleluia! Você tem um Deus. Nós temos um Deus. Nós temos um Pai nosso que está no céu. Aí Ele continua: tem um coração, para quem tem um coração firme em Deus, eu te fortaleço. Aleluias, no meio disso eu te fortaleço, no meio disso eu te fortaleço, eu te fortaleço, eu te fortaleço, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Aquele que teme ao Senhor não vive dominado pelo medo. É sua mente te enganando. Quando você é dominado pelo medo, é a sua mente te enganando, porque Deus está contigo, e Ele está dizendo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quando você sente medo, vive dominado pelo medo, é a sua mente te enganando. Você tem um Deus que está cuidando de você. Ter um coração firme significa ter uma fé inabalável, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis, continue confiando em Deus, continue crendo em Deus. Aleluia. Esses dias lá em casa, acho que uma semana, mais 2 semanas atrás, estava saindo do banho. Aí, estava assim meio pedra, meio tijolo. E é normal, tá, irmão? Somos seres humanos. Não fica assim: eu estou muito ruim. Não, não está não, isso é normal, você é ser humano. Estava meio pedra, meio tijolo. Aí eu senti assim, nitidamente, o Espírito Santo me falar: entrega isso na minha mão, deixa eu cuidar de você. Irmão, na mesma hora, uma paz tão grande envolveu o meu ser, uma alegria tão grande. Aleluia. Eu falei: é verdade, está nas suas mãos. Ele me disse: deixa eu cuidar de você, entrega isso nas minhas mãos. Aleluias. Porque Deus está a todo instante cuidando da gente, tá? Pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo, porque Papai do céu está a todo instante cuidando da gente. Aleluia. A todo instante cuidando da gente. Filipenses 4, versículo 7. Diz assim: e a paz de Deus. Vamos ler o verso 6, Jonas, por gentileza.
Preste atenção. Não estejais o quê? Inquietos. Difícil, né, irmão? É ou não é? Difícil. Deus sabe que a gente não consegue seguir a palavra dele à risca, mas ele está nos ensinando. Júnior, não estejais inquieto ou preocupado. Por quê? Por coisa alguma. É a Bíblia. Isso aqui é a Bíblia. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de quem? Diante de Deus. Pela oração e súplica e com ação de graças. Olha só, feito isto o quê? Não estejais inquietos por coisa alguma. Irmão, isso aqui é Bíblia. Aleluia! Antes as vossas petições, ou seja, aquilo que você precisa, sejam em tudo conhecidas diante de quem? Deus. Não é diante do irmão Júnior, não. Diante de Deus. Através de quê? Oração. O que a Bíblia nos ensina? Entra para o seu quarto, fecha a sua porta atrás de ti, aleluias, e fala com seu pai que está em secreto. Através da oração, súplica e ação de graças. Feito isto, aí vem o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Como é que aquele pastor está tendo paz no meio de tanto problema? Esta paz excede todo entendimento. Ninguém entende, aleluias, porque essa paz vem dele. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, fará o quê? Guardará os vossos corações. Aqui o texto significa o seguinte: que a paz de Deus vai montar guarda em volta do meu coração. Aleluia! Vai montar guarda em volta do seu coração. Aqui lá de fora está tudo ruim. Aqui lá de fora as tempestades estão se levantando. Aqui lá de fora as coisas são difíceis. Mas a paz de Deus montará guarda ao redor do seu coração. Aleluia! Montará guarda aos vossos corações. Montará guarda nos vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí às vezes está tudo ruim aqui fora, mas aqui dentro temos paz. Porque não adianta estar tudo tranquilo aqui fora, se aqui dentro está desorganizado. A paz precisa estar primeiro aqui dentro. Ó. Quando eu tenho paz aqui dentro, eu tenho como levar essa paz aonde eu vou. Eu levo essa paz no meu lar. Preste atenção. Ah, minha filha fez isso, meu filho fez isso, meu esposo fez isso. Aí às vezes só para o cachorro. Meu cachorro fez isso. Meu gato fez isso. Se você tem paz aqui dentro, isso não vai te contaminar. Pelo contrário, a sua paz, a paz de Deus em você vai contagiar o ambiente. Aleluia! A paz de Deus em você. Oi, irmãos, precisamos aprender a cada dia mais com Ele. Tem um louvor que diz: eu preciso aprender mais de Deus, eu preciso aprender mais de Deus, porque se eu tiver paz aqui dentro, imagina que você chega em casa, encontre a casa de cabeça para baixo, perna para o ar, tudo bagunçado. Minha esposa não fez nada, minha filha não fez nada, meu filho não fez nada, que bagunça. Mas se você estiver aqui dentro, paz aqui dentro, aquilo não vai te atingir. Aí a sua atitude vai contagiar aquela pessoa. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem gente que chega em casa às vezes, tá possível. Aí está chutando tudo. Não, irmão, você tem a mente de Cristo. Se você não ficar inquieto por coisa alguma e levar a Deus tudo que você precisa, a paz de Deus vai montar guarda ao redor do seu coração, ao redor da sua mente. Aí você tendo paz, você tem como levar paz para as pessoas.
Amém, irmãos? É uma pessoa controlada. É os temperamentos controlados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa... eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Tudo bem, mas quem ele é na sua vida? Ele é aquele que dirige a sua vida? Ou você deixa ele de lado e você que toma a frente? Se ele for o dirigente da sua vida, aquele que dirige a sua vida, aí sim, ele vai controlar o seu temperamento. Ele vai manter o velho homem lá bem mortificado, a velha mulher. Amém, irmãos? Então que a paz de Deus possa estar em mim, estar em você. Aí, irmãos, é interessante, a gente começa a ver as coisas erradas que continuam acontecendo, aquilo não afeta a gente tanto mais, porque você está em paz aqui dentro. Lembra do cerco de, se não me falha a memória, de Senaqueribe? Cercou a cidade de Samaria, de forma que ninguém podia sair para comprar alimento, ninguém saía nem entrava. Isso aí é uma estratégia de guerra. Cerca a cidade, ninguém sai e nem entra. Acaba o alimento, a cidade vira uma bagunça. É isso que o diabo quer fazer. Ele não pode tocar em você, ele não pode tocar em mim, mas ele cria situações ao nosso redor para roubar a paz que está onde? Aqui dentro. Não deixe o diabo roubar a sua paz. Continue tendo paz aqui dentro. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo está com você. Deus está com você. Então não perca a sua paz. Vamos mudar de assunto aqui. A sua paz vale ouro. Amém, irmãos? A sua paz vale ouro. Vale ouro. Vale ouro. Viver em paz vale ouro. Em terceiro, acho que terceiro e último, deixa eu me ver aqui. Em terceiro e último, vamos ver aqui, a confiança no Senhor com base a confiança no Senhor como base da vida. Então, eu confiar em Deus se torna uma base para a minha vida. Salmos nos ensina, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então vamos ver aqui a confiança no Senhor como base, estrutura para a nossa vida. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 25. Deixa eu acelerar bastante aqui. Mateus 6, verso 25. Jesus ensinando sobre os cuidados da vida, sobre a providência divina, sobre descansar na providência divina. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Eu queria falar sobre isso aqui. O significado aqui é ansiosos, agora não vai dar tempo. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. O que eu vou comer? O que eu vou beber? Olha a minha vida. Não, irmão. Não. Pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não andeis ansiosos, no sentido assim, não fique preocupado demais. É lógico que você tem que cuidar da sua vida, tem que cuidar do que você vai comer, beber. Não fique ansioso demais, pensando só nisso. Aí ele vem dizendo, não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. E eu olho todo dia. Eu gosto de ouvir pássaros. Eu nunca vi um pássaro com depressão. Um pássaro lá no cantinho de Jururu, que foi todo deprimido, tá nada, irmão. No dia amanhã, eles começam a cantar. Eu gosto de ouvir as maritacas, faz uma barulhada. A maritaca voando uma barulhada, e lá em casa o casal de periquito também começa a ficar barulhada. Aí daqui a pouquinho está lá, bem te vi. Você está passando assim, eu bem te vi, que coisa mais linda. Nunca vi um pássaro com depressão, não tem. Olhai para as aves dos céus, e nem vi, um sabiá laranjeira, né, pastor Moisés? O que está fazendo aí? Estou aqui fazendo um celeiro para juntar meu alimento.
Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro. E a gente está aqui, não, tem que trabalhar. Não, irmão, calma. Tem um louvor que fala assim, calma. Deus está no controle. Calma. Aquieta o seu coração, aquieta a sua alma. E vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura, 1 hora de vida sequer? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Tem umas plantas lá em casa. Tem casa de planta agora. Está vendo uma floresta lá em casa. O Nico seu comigo assim, pai, vai virar uma floresta daqui a pouco aqui. Fala assim, eu que sou o chefe, rapaz. Não se tiver a sua casa, você vai ser o chefe. Aqui eu que sou o chefe. Tem umas plantas lá. Então, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, que as plantas são bacanas, né? Eu tenho até aquela tesoura. É tesoura que fala mesmo, né? De podar. Ai, Jesus, eu fico um tempão lá, podando as minhas plantas lá. Aí as coisas ficam murchinha, seca. Aí, o que você tem que fazer? Tem que cortar aquela para poder outras. Aí é o que Deus está falando aqui, ó. As plantas hoje existem, mas lançadas no forno. Não vos vestirá muito mais a vós, falando de você, falando de mim, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, que não tem comunhão com Deus, nem aliança com Deus. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais, então Deus sabe de tudo que você necessita. Amém, irmão? Deus sabe. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Verso 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de... Você nem sabe se vai chegar lá. Nem eu. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia seu mal. Então, irmãos, a confiança em Deus nos livra da ansiedade e do desespero. Eu confiar em Deus. Lá em Números 23, verso 19, diz assim, 23, 19 de Números: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Ou seja, Deus nunca falha em cumprir sua promessa. Amém, irmãos? Deus nunca falha em cumprir sua promessa. E Romanos 8, 28 nos diz: e não vos conformeis com este mundo. Não, isso aí é outro. O versículo está certo, né? Eu que estou falando outro versículo aqui. O Jones colocou certo ali. E sabemos, às vezes o pregador empolga um pouquinho, né, pastor? E sabemos que algumas coisas, é isto, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluias! Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então quem confia em Deus sempre terá esperança, independente da situação, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas olha a minha situação, eu não olho para a sua situação, eu olho para aquilo que a Bíblia diz. Aleluia! Eu não olho para a minha situação, eu olho para aquilo que a Bíblia diz. A situação, você está até feia hoje. Você não está numa situação bacana, não.
Mas a palavra de Deus é a verdade, porque Números fala que Deus não falha, que Deus não mente, e ela fala que você vai cooperar para o meu bem. Aleluia! Isso é viver pela fé. Amém? Isso é viver pela fé. Ó, você está com a cara feia hoje, mas você vai cooperar para o meu bem. O problema é seu, o problema é você e Deus, o problema é de vocês. Ele falou que vai cooperar para o meu bem. Aleluia. 1 Pedro 5,7 diz: não andeis ansiosos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Substitua o medo pela fé e entregue esse problema para Deus. Não vamos ler para ganhar tempo, você que está anotando, Josué 1,8 fala: medita no livro desta lei de dia e de noite. Ou seja, leia e medite na palavra de Deus para fortalecer sua confiança nele. Medite na palavra do Senhor. Testemunhe sobre o cuidado de Deus para encorajar outras pessoas que estão enfrentando dificuldades. E concluindo para orarmos. O crente que confia no Senhor não será abalado por más notícias. Quem confia no Senhor não será abalado por más notícias, pois sabe que Deus está no controle. Tem um salmo que diz assim: Deus estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Aleluia, aleluia, aleluia. O seu reino domina sobre tudo. Seu coração permanece firme, porque sua esperança não está nas circunstâncias, mas está no Deus Todo-Poderoso. A sua esperança tem que estar em Deus. Decida confiar completamente em Deus e experimente a paz que só Ele pode dar. Amém, irmãos? Decida confiar completamente em Deus e experimente a paz que só Ele pode dar. Fiquemos em pé neste instante, em nome de Jesus. Feche seus olhos.